Olá pessoal, hoje vamos falar sobre transformações físicas e químicas. Mas antes, vamos pensar um pouco sobre transformação em geral. O que vocês pensam quando pensam na palavra transformação? A primeira coisa que vem na minha cabeça é o caso da borboleta. Por que borboleta? Porque antes da borboleta virar borboleta propriamente dita, ela passa por uma série de mudanças e transformações durante o ciclo de vida. Então, como vocês podem ver, ela vem de um ovo, faz uma larva, a larva cresce, vai para o casulo, para só então ela virar uma borboleta. Cada etapa da sua vida, ela passa por uma transformação, uma mudança, ok? Então, transformação é isso, mudança, qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma. Mas, o que são transformações físicas? Vamos pensar no caso do gelo. Se você pegar o seu gelo e colocar em cima da sua mesa, o que vai acontecer? Ele vai derreter. A água que estava no estado sólido vai passar para o estado líquido, certo? Mas ela continua sendo água. Então podemos observar que houve apenas uma mudança no estado físico do gelo, ok? Então não há alteração na composição da matéria e também não há formação de novas substâncias, ok? A água continua sendo água. Então essas são as duas características da transformação física. Não há alteração na composição da matéria e não há formação de novas substâncias. Outro exemplo é a água quando estamos esquentando. Quando você está cozinhando, por exemplo, a água vai evaporando. A água que estava no seu estado líquido passa para o estado gasoso, ok? Mas ela continua sendo água. Você também pode observar esse fenômeno em iodo. Essas bolinhas de iodo, vocês vão ver que ela passa por um processo conhecido como sublimação. Esse processo faz com que o iodo saia do seu estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, mas o iodo continua sendo iodo, ok? Podem ver aí esse gás que vocês estão vendo roxo é o iodo, ok? Mas ele continua sendo iodo, não teve nenhuma substância nova e não houve alteração, certo? O mesmo pode ser observado com a folha de papel. Se você rasgar um papel, você vai ter duas folhas de papel, mas ele continua sendo papel. Não houve nenhuma substância nova, não houve nenhuma modificação no papel, ok? Houve apenas uma mudança física nele. E as transformações químicas? Bem, vamos pensar no prego. Se você pegar um prego e colocar na sua varanda, ele vai passar por um fenômeno conhecido como óxido-redução. Ele vai ficar enferrujado, ok? Isso acontece porque existem algumas reações químicas que aí dão essa aparência ao prego que vocês estão vendo. E diferentemente das transformações físicas, a transformação química, a alteração na composição da matéria e a formação de novas substâncias. Então, se vocês olharem novamente para o prego, vocês vão ver que ele agora tem uma cor meio alaranjada, meio marrom, que antes ele era prateado, ok? Outro exemplo é um palito de fósforo. Aqui é o palito de fósforo queimando. Você está observando que as substâncias combustíveis do fósforo, elas estão queimando, ok? E está emitindo luz. Então está tendo alguma reação química aí que está fazendo com que essa emissão de luz ocorra, certo? E as transformações químicas, elas deixam algumas evidências que podem ser observadas. A primeira delas é a mudança de cor. Vamos ver aqui a virada de ano em Londres de 2016. Vocês vão observar que os fogos de artifícios eles mudam de cor. Por exemplo, o cobre é uma substância azul, mas quando ele absorve a energia da explosão e mais alguns outros fatores que não vêm ao caso, ele muda de cor para a cor verde e dá o verde dos fogos de artifício. E aí cada cor é uma substância diferente, certo? Outro exemplo é a maçã. Se você pegar uma maçã e abrir e colocar ela na sua mesa, você observa que ela vai mudando de cor, vai ficando amarelada, certo? Então, está tendo alguma reação química que está fazendo com que isso aconteça. Existe uma transformação química. Outra evidência é a liberação de gás. Se você pegar um remédio e colocar dentro da água, se for um remédio efervescente, o que vai acontecer? Ele vai liberar um gás. Esse gás está demonstrando que tem alguma reação química, certo? Que acontece quando o remédio entrou em contato com a água. É possível ver muito isso com sorrisal, com algumas aspirinas, enfim. Você pode observar esse fenômeno. Então, a liberação de gás é uma evidência de transformação química. Formação de sólido. Se você pegar um pote de leite e deixar do lado de fora da geladeira, vai acontecer que ele vai gerar uma coalhada, que é uma parte mais dura. Essa coalhada a gente utiliza para fazer o queijo, certo? Então, esse processo do leite que estava líquido e está gerando ali uma formação de um sólido dentro dele, acontece porque está tendo algumas reações químicas, ok?
Então, o leite, quando disposto, ele vai coalhar e utilizar essa matéria para poder fazer queijo. Pode observar agora aqui a coalhada subindo, certo? No vídeo, e aí é o que ele utiliza para fazer o queijo. E a liberação de luz, certo? Quando você acende a fogueira, por exemplo, a madeira que antes não emitia luz, ela está emitindo luz, porque está tendo uma reação química, ela está pegando fogo e está emitindo luz. Também é possível observar isso no luminol. O luminol é aquela substância que a gente vê muito em filmes policiais, em Dexter, CSI, que ele utiliza, que o detetive utiliza um spray para colocar onde teve sangue e ele consegue ver exatamente os pontos que tiveram sangue, certo? Na cena do crime. Isso acontece porque o luminol ele reage com o sangue e libera uma luz, que é aquela luz que a gente viu aqui. Então, recapitulando as evidências, mudança de cor, liberação de gás de efervescência, formação de sólido precipitado e liberação de luz. Mas é importante se lembrarem que nem toda transformação química é visível a olho nu. Algumas só podem ser constatadas pelas suas mudanças por meio de alguns equipamentos específicos, ok? Vamos fazer aqui um pequeno recapitulando, diferenças de mudanças químicas e físicas. Lembre sempre, química, o prego que enferrujou, física, o gelo que derreteu. Então, a transformação química, a alteração na composição da matéria e a formação de novas substâncias. Na transformação física, não há alteração da composição da matéria e não há formação de novas substâncias. Lembrem disso, pessoal. Vamos agora ver se vocês realmente aprenderam o conteúdo. Fazer um pequeno teste. Classifique os fenômenos em físicos ou químicos, ok? Secagem de roupa pendurada no varal e desaparecimento de bolinhas de naftalinas colocadas no armário. Pense um pouco. Secagem de roupa pendurada no varal e desaparecimento da bolinha de naftalina, ambos são transformações físicas, ok? A água evapora no caso da letra A e no caso da letra B acontece a mesma coisa do iodo. A sublimação. Então a naftalina ela passa do seu estado sólido para o estado gasoso. Batida de carro e produção de vinho através da uva. Batida de carro é uma transformação física, no caso o metal é amassado do carro, mas ele continua sendo metal. E a produção de vinho acontece uma fermentação ali, tem uma transformação química, onde cria-se álcool, ok? Explosão após a batida de carro e produção de gasolina a partir do petróleo. Pense direitinho que esse aqui tem uma pegadinha. Explosão após a batida é uma transformação química, ok? Porque tem uma combustão ali, a explosão, combustível. Já a produção da gasolina a partir do petróleo, a partir de um processo chamado de refinamento. A gasolina já está presente no petróleo. Vamos apenas separar a gasolina, certo? Então fazemos um refinamento. É assim também que tiramos o querosene, por exemplo, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado.